A paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, eu quero trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nesta tarde. No Salmo 139, onde fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. O versículo 1 diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Lendo todo este salmo, a gente fica maravilhado com a onipotência, a onipresença do nosso Deus e como Ele nos conhece por inteiro. Nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, porque ao longo das nossas vidas acontecem diversas mudanças, tanto no corpo como na mente. E às vezes a gente se pega e se pergunta, meu Deus, como eu pude fazer aquilo? Pensei que eu não seria capaz de fazer tal coisa ou realizar tal ato. Mas a verdade é que somente o Senhor nos conhece verdadeiramente. A sua palavra, ela nos fala que antes mesmo de nós sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já havia escrito a nossa história em seu livro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo como Deus nos criou no seu íntimo antes de nos formar fisicamente. O amor de Deus para as nossas vidas é um amor tão maravilhoso, é um amor tão rico, não tem explicação para o amor de Deus, né? Quando o apóstolo João diz lá em João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu pergunto para você neste momento, o amor de Deus, quem pode explicar? Quem pode explicar o amor de Deus? O amor de Deus é um amor que palavra nenhuma, vocabulário nenhum pode expressar o tal amor de Deus por nós, pelos humanos, né? Pela sociedade, pela humanidade. Essa é a verdade. Ele nos formou de uma tal forma que hoje nós estamos aqui. E todos os dias das nossas vidas, Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte das nossas vidas todos os dias, desde o levantar pela manhã ao anoitecer à noite, nós podemos deitar novamente. Ele quer estar conosco. É um Deus que olha para nós e vê algo que homem algum pode ver. Sabemos que muitos de nós já ouvimos mesmo alguém dizer, fulano não vale nada, fulano não é nada. Quem fulano pensa que é, né? Aquele ali já está completamente perdido, não tem mais salvação para aquele, mas a verdade é que o Senhor, Ele vê sim a possibilidade de salvação para cada homem. Basta o homem reconhecer que precisa, que necessita de um Deus para que possa ser salvo. Não é pela nossa vontade, não é pelo nosso querer, mas é tudo pelo Espírito de Deus. É Ele que nos faz conhecer a Jesus, é Ele que nos faz conhecer a Deus. Somente pelo Espírito de Deus que está aqui em nosso meio, para que nós possamos entender e compreender as coisas de Deus, que outrora nós não entendíamos nada, vivíamos numa vida dissoluta, numa vida, vamos se dizer, embriagada com as coisas do mundo, envolvido em confusões, em contendas, envolvidos e profundamente enraizado no pecado. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E uma certa vez eu ouvi um pastor pregando, ele disse algo interessante. Ele disse que ele perguntou, na verdade, àqueles que estavam ouvindo, quem já tinha sofrido de um amor não correspondido. E muitos, né, de nós já passamos por essa situação em algum momento da nossa vida. E ele disse, e nesta noite tem sim alguém que te ama, mas que não é correspondido por você, que é o Senhor Jesus. E parando para analisar essa
essas palavras que ele falou naquele momento, eu pude analisar que é uma grande verdade, né? Deus nos ama de tal forma, e às vezes nós não correspondemos ao Senhor. Dizemos que amamos a Deus, dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que Deus é a nossa vida, Deus está no nosso coração, mas quando é para nós obedecermos a palavra do Senhor, para obedecermos a voz do Senhor, nós não queremos. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, em vez de nós querermos que Ele faça a vontade dele em nossas vidas, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, né? E a nossa? Nós não sabemos de nada, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Como nós podemos querer que a nossa vontade seja feita? Como que nós queremos que a nossa vontade prevaleça? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta oportunidade, eu quero dizer a você, permita que o Senhor esquadrinhe teu coração, a tua mente. Deixa Ele tomar a direção da tua vida. Deixa Ele tomar a primazia de tudo que é seu. Entregue-se ao Senhor de uma tal forma, de uma tal maneira, como você nunca havia se entregado ao Senhor. E veja aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Deixa Ele iluminar o teu caminho. Que por onde tu for, por onde tu passar, que seja o Senhor que te direcione, porque a presença do Senhor em nossas vidas é tudo que nós precisamos, pois a própria palavra do Senhor, ela nos compara como vasos de barro, vasos de barro. Então, o que há dentro de um vaso de barro, um vaso de honra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é algo precioso, e esse algo precioso é a presença do Senhor. O que eu tenho, o que você tem de precioso na sua vida é a presença do Senhor. E você conquista esta presença, você atrai esta presença para a sua vida a partir do momento em que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, eis que estou à tua porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando essa palavra e é muito interessante, porque nós podemos configurar que aquela porta é a porta do nosso coração e que a tranca que ela tem é pelo lado de dentro, pelo lado de dentro. Quem pode abrir? Somente nós. Nós podemos abrir e dizer, Senhor, entra. Senhor, venha cear comigo. Senhor, esteja na minha casa. Senhor, assim como eu quero estar na tua habitação, como ele diz lá em Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Assim como nós queremos estar na habitação de Deus, estarmos guardados na casa de Deus, na proteção de Deus, queremos estar guardados na habitação de Deus, que nós também possamos ser a habitação do nosso Senhor, que Ele possa habitar em nós, em nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos do Senhor. Nós só temos vida, verdadeiramente vida espiritual, se nós tivermos o Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Então, que nós possamos receber e que nós possamos fazer de tudo, nos esforçarmos de todas as formas para que esta presença jamais saia das nossas vidas. E como eu faço isso? É orando, é buscando, é tendo uma comunhão contínua com o Senhor, é tendo uma comunhão cotidiana, é tendo uma comunhão diariamente com o Senhor, é conversando com o Senhor, é entregando nosso dia, nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa mente, nosso coração nas mãos do Senhor. Não é de outra forma, mas é tendo uma ligação direta com o Senhor. É assim que nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo, é quando nós temos esta comunhão com o Senhor e que Ele possa também estar habitando dentro de nós. E assim a nossa vida não vai ser mais igual. O Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor regenera, o Senhor justifica e assim nós vamos viver em plena santificação ao Senhor, porque o nosso Deus está habitando em nós. Eu costumo dizer, se Ele é rei, porque Ele é, Senhor, Tu és rei. Reina sobre mim,
reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, reina sobre os meus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor, que nesta hora também o Senhor possa habitar na sua mente, no seu coração, porque lembra, Salmo 139, versículo 1, Senhor, tu me sondaste e me conheces, louvado seja o nome do Senhor. Quem sonda e te conhece é o Senhor. Então se permita habitar no esconderijo dele e permita que ele habite também em você. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra em seu coração e reflita em nome do Senhor Jesus.